Tem um gol sofrido apenas nessa Copa do Mundo, mas os franceses têm que abrir o olho também com relação ao ataque do Marrocos. De acordo com o Deschamps, é 50% para cada lado, ou seja, não tem favorito para essa semifinal amanhã às 4h no Al Bayt Capri. Valeu, Lucas Herrero, com as informações da França e do Museu Nacional do Catar, Patrimônio Nacional, uma obra de arquitetura belíssima e um passeio imperdível para quem vem a Doha. É isso, Thaís. Daqui a pouquinho, ao longo da nossa programação, voltamos com mais informações, mais detalhes da Copa do Mundo, os últimos dias do Mundial de Futebol. Até já. Boa, Ricardo Capriotti, direto de Doha, no Catar, fechando o Jornal Gente desta terça-feira. Rede Bandeirantes de Rádio. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá! O aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes, em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A partir do dia 1º de janeiro de 2023, o salário mínimo será de R$ 1.302. Atualmente, o valor é de R$ 1.212. O salário mínimo atualizado está em uma medida provisória publicada nesta segunda-feira, dia 12, no Diário Oficial da União. Por se tratar de uma medida provisória, o texto terá que ser analisado por deputados e senadores. O novo valor para o salário mínimo já estava previsto no projeto de lei orçamentária anual de 2023, que foi enviado ao Congresso Nacional em agosto. A Secretaria-Geral da Presidência da República explicou que o valor considera uma variação da inflação de 5,81%, acrescida de ganho real de cerca de 1,5%. Lembrando que o valor do salário mínimo é aplicável a todos os trabalhadores, do setor público e privado, como também as aposentadorias e pensões. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Muito bom dia para você que está ligadíssimo e ligadíssimo aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. São 10 horas desta terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022. Uma terça-feira muito, mas muito chuvosa. O Bastidores do Poder é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+. Eu, Rose Guglielminetti, o Edmilson Siqueira, somos os apresentadores e produtores deste programa. Na mesa de som nós temos o Danilo Capucci e na central técnica o Lucas Pessoa e o Gil Kleber. Edmilson Siqueira, muito bom dia para você. Bom dia, Rose, bom dia, ouvintes. Estamos aí, né? A mais uma feira chuvosa em Campinas. Chuvosa, bota chuvosa nisso. Eu saí de casa, minha sombrinha, meu guarda-chuva voou das minhas mãos, eu tive que sair correndo atrás, tomei chuva, molhei todo o carro, me molhei inteira, eu tô até molhada. Quem está aqui no YouTube vai ver minha roupa toda molhada. Aí quando cheguei aqui na Band também, tomei chuva de novo. E aí, Edmilson, juro que eu falei, gente, eu queria ser o Edmilson agora. Sabe aquela história, aquela frase, inveja, né? Mata, né? Pois é, eu estaria morta agora, viu, Edmilson? Fazer o home office tem suas vantagens nesses dias assim, né? Ah, é ótimo. Bom, gente, você pode acompanhar o Bastidores do Poder pelo bandmulti.com.br, também pelos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes de Campinas, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas ou pelo Facebook
rbcampinas857. Você pode mandar a sua mensagem de texto ou de áudio. Se for de áudio, por favor, no máximo 40 segundos, identificando, colocando o teu nome e a cidade de onde você está falando para o 971-02-1493. Eu vou repetir o telefone porque eu gosto muito da participação de vocês aqui. 971-02-1493. E Edmilson, não tem como nós não começarmos, primeiro pela diplomação. Eu vou falar da diplomação, mas a gente já vai entrar também ontem, né, naquela arruaça que os bolsonaristas fizeram lá em Brasília, em frente à sede da Polícia Federal. Ontem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse, ele e o Geraldo Alckmin, ele como presidente eleito, assumindo a partir do dia 1º de janeiro, e o Geraldo Alckmin como vice-presidente a partir do dia 1º de janeiro. A gente vai falar depois do conteúdo, do discurso, mas antes eu quero começar o programa falando sobre a prisão de um bolsonarista determinada ontem. Eu entendi que quem pediu a prisão foi a PGR, tem sites dizendo que que foi o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, enfim, mas a prisão foi do líder indígena José Acácio Sererê Chavante, ele é apoiador do presidente Bolsonaro. Estão dizendo que a ordem foi decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a pedido da Procuradoria-Geral da República, por indícios de crimes e manifestações antidemocráticas em vários pontos da capital federal que teriam sido insufladas por esse indigenista. Bom, por esse índio. O que nós temos é o seguinte: assim que ele foi detido, levado para a sede da prisão, os bolsonaristas foram para lá para poder tentar soltá-lo e tirá-lo deste lugar, e aí nós vimos um monte de atos de vandalismo. Foram 7 carros queimados, 5 ônibus, fogo num monte de lugar, e as redes bolsonaristas, Edmilson, entraram em polvorosa, achando que o exército, agora sim o exército vai entrar, agora o presidente Bolsonaro retoma o poder. Que coisa, né? E também, dentro das próprias redes bolsonaristas, alguém dizendo, olha, foi a esquerda que fez isso. Edmilson Siqueira, que confusão, não? Pois é, houve várias versões, aliás, 2, né? Uma que era bolsonarista que estava fazendo, depois eu ouvi falar que eram índios que estavam fazendo em defesa desse líder Chavante. Só que são índios, tem índios no meio e são bolsonaristas. O líder Chavante é um defensor do bolsonarismo, é um crítico violento, tanto da eleição, né, do resultado da eleição, quanto contra o ministro Alexandre de Moraes, o STF, o Barroso. Ele vive criticando e vive praticando atos aí, certo, dentro de shopping centers, ou seja, atrapalhando de uma forma totalmente inadequada e muitas vezes ilegal, certo, a vida do cidadão de Brasília. E agora ele foi muito além, certo? Publicou atos violentos, aí publicou conclamando a população atos violentos, e isso é crime. É crime, e ele acabou sendo preso por uma série de fatores. O processo correu e chegou à prisão dele. Foi pedida pela PGR, né, Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes acatou e a prisão dele acabou acendendo esse estopim de violência aí, certo? Violência que eles já estavam querendo fazer há muito tempo, certo? E não faziam porque não tinham uma desculpa mais palatável. Essa desculpa serviu, e o que se viu foram atos de vandalismos, né? Que devem ser reprimidos, não devem ser aceitos por ninguém da sociedade, certo? E se bolsonaristas pensaram que estava começando uma revolução, é mais uma fake news que paira sobre a cabeça deles, né? Porque eles acreditam em tudo que se sai nas redes aí a favor do pensamento deles, né? Notícias assim inacreditáveis já surgiram por aí, eles estão lá acreditando, certo? Estão fazendo papel de bobo, simplesmente isso, certo? Podiam estar se organizando, como eu já disse aqui, numa oposição mais coerente, mais forte, certo? Tem o PL aí, que é um partido grande, o Valdemar Costa Neto parece que está afim mesmo de fazer oposição ao Lula, certo? Eles podiam estar se organizando em torno desse partido, que é o maior da Câmara, certo? É um trunfo aí do bolsonarismo, mas não, eles ficam se perdendo nesses protestos ridículos aí, certo? Ficando aí ajoelhando em frente a quartéis, como se os militares fossem fazer alguma coisa por eles. Não vão.
Os militares não vão quebrar a ordem democrática brasileira. Isso está muito claro até no governo de transição aí, que vem correndo quase que normalmente, né? E a diplomação do Lula e do Geraldo Alckmin ontem é prova de que o processo está andando e o Brasil está caminhando dentro dos preceitos democráticos, dos quais eu espero ele não saia jamais. Pois é, e nós temos aqui, pelo menos até agora, o governo do Distrito Federal não apontou nenhuma prisão em relação aos atos, e nós tivemos ontem uma situação. O ministro da Justiça, o Anderson Torres, se resumiu a fazer uma postagem no Twitter dizendo que a situação estava controlada, e o Flávio Dino, que é o futuro ministro da Justiça, chamou uma coletiva em frente à sede de onde está tendo o governo de transição, para dizer que nenhum ato de vandalismo e de violência seria tolerado e que essas pessoas terão de ser punidas porque eles estão confundindo liberdade de expressão com crime. A omissão do governo ontem era esperada, Edmilson, no sentido assim, tudo bem, o Bolsonaro, inclusive, nessas aparições que ele tem feito, algumas vezes ele fala, mas a maioria das vezes ele não tem falado, ele tem chorado. Tudo isso é um estímulo para poder fazer com que esse pessoal que está na frente dos quartéis permaneça e que você tenha aí essa divisão contínua no país, né? Ou seja, mas o que me deu assim uma má impressão é que o governo eleito acabou se antecipando e não tomando decisão, porque nem foi nenhuma decisão, mas o Flávio Dino disse que conversou 5 vezes com o Ibanez, que é o governador do Distrito Federal, exigindo ali, pedindo para que houvesse um retorno à normalidade, que aqueles protestos fosse sufocado, pediu proteção aonde estava o presidente Lula. Enfim, a situação, eu falei, meu Deus, o governo Bolsonaro ele vai terminar de fato de uma forma, mas muito, muito tímida, e o que ele conquistou, se conquistou alguma coisa, pelo menos não vai ter nenhuma lembrança, vai ser uma lembrança de um governo que entregou o governo 2 meses antes dele, de fato, ter um novo comandante no país, né? Pois é. Não é surpresa que algumas instituições, né, como o próprio Ministério da Justiça atual, a própria Polícia Federal e outros, não reajam de acordo, né, com o que se espera, certo, no regime democrático. Quando você usurpa a lei no regime democrático, a lei tem que cair sobre essa pessoa com toda a sua plenitude, certo? Não há condescendência nesse caso. Mas no governo Bolsonaro há uma certa simpatia, né, por esses movimentos aí. Quando o movimento descambou para a violência, o que nós vimos foi uma certa apatia, né, das forças de segurança em conter esse movimento aí. Eu espero que no futuro governo, esse tipo de coisa não aconteça mais, certo? E se acontecer, que haja repressão. Mas eu não fico muito esperançoso, não, porque a gente tem que lembrar também que no governo do PT houve vandalismos, e muitos vandalismos por várias capitais do Brasil, certo? Aqueles black monsters que chamavam... Black blocs. Black box, sei lá, quebraram muita coisa por aí, quebraram vitrina de lojas, de bancos. Foi em 2013, quando começou a se... Tentaram invadir Itamaraty e tal, e a repressão ficou de longe, muitas vezes olhando para isso tudo, e ninguém foi preso também e responsabilizado por essas coisas. Então, o governo do PT pode exigir agora, está certo de exigir que haja uma repressão contra esses vândalos, etc e tal. Agora, eu espero que ele pratique essa repressão se houver vandalismo durante o governo do PT. Pois é, olha... O Wagner está lembrando, dizendo: bom dia, vocês são pessoas muito inteligentes. Assim vocês haverão de se lembrar daquelas manifestações, vocês irão se lembrar daquelas manifestações do Black Blocs, que eram pessoas de esquerda, em que a esplanada dos ministérios foi atingida de forma muito séria e absolutamente ninguém sequer foi identificado ou preso. Pergunto: o que eram aqueles movimentos democráticos em tempo? Condeno essa bandalheira toda, seja do que lado vier. O povo brasileiro, antes de partir para isso, deveria aprender a assinar o próprio nome. Independentemente do lado que se defenda, grande parte do povo brasileiro é extremamente ignorante. Eu acho, Wagner, que naquela época dos Black Blocs, algumas prisões foram feitas, mas eu não lembro, eu vou até ver aqui para a gente...
E não houve, assim, acusação contra a Não houve acusação formal, não, mas detenção no dia, eu creio que teve, porque eu lembro que eu cheguei a fazer matéria, foi em 2013, foi preso aqui, ó, homem, olha, em 16 de outubro, eu acho que teve prisões, agora eu não sei, Wagner, se nós tivemos condenações, mas tivemos ativistas presos, suspeitos de serem black blocs, se tornaram réus, sim. A justiça aceitou denúncia, não foi aquele tanto de gente, né? Mas a justiça decretou, por exemplo, em 2014, a prisão de 23 black blocs na época, por conta da participação em protestos, porque começaram um protesto em 2013, que foi aquela história da tarifa de ônibus, e aí as famílias brasileiras foram para todas as ruas e, de repente, um movimento que nasceu de forma ordeira foi tomado por esses black blocs com muita violência. Eu me lembro que aqui em Campinas, nós tivemos os vidros da Prefeitura de Campinas quebrados, tivemos pessoas machucadas, depois a polícia teve que agir com bombas de gás lacrimogêneo, foi assim bem difícil. Mas tivemos sim, viu, Wagner, pessoas que foram denunciadas e também condenadas. Agora, o Carlos está perguntando aqui para a gente, Edmilson, deixa eu ver aqui, o Carlos perguntando assim, Flávio Dino vai criminalizar o MST que invade terras e só o povo das ruas serão penalizados por protestar de forma legítima e ordeira? Não, Carlos, eu acho que a primeira parte da sua pergunta em relação a criminalizar o MST, se é uma propriedade privada, o próprio proprietário tem que entrar e eu acho que tem que ser criminalizado. Agora, ontem não foi um protesto de forma ordeira, ontem foi vandalismo, foram 5 ônibus queimados e 7 veículos. A porta da polícia, da sede da Polícia Federal foi quebrada, da mesma forma que quando a gente fala, se é um movimento ordeiro, pacífico, ok, todo mundo tem liberdade de se expressar. Quando você começa a quebrar o patrimônio, queimar o ônibus, que é a história do PCC, quando nós tivemos aqui em 2000, no começo dos anos 2000, acho que foi 2003, 2004, uma ordem do PCC para queimar ônibus, matar motoristas de ônibus, agentes penitenciários, e as prisões viraram aqui e virou aqui toda aquela confusão. Então, esse tipo de confusão não dá para tolerar, né, Edmilson? Claro. Protesto pacífico e ordeiro, aconteceram vários agora, ultimamente, certo? Até esses na frente dos quartéis, eles são pacíficos e ordeiros. Para mim, são ilegais, porque eles estão pedindo a intervenção militar, estão pedindo, estão acusando a eleição de fraude, não aceitando o resultado da eleição. Então, isso torna esses movimentos ilegais, porque eles querem burlar a ordem institucional do país. Houve uma eleição, o presidente foi eleito e não há notícia de fraude sobre essa eleição. Então, apesar disso, eles não estão fazendo nenhuma arruaça, apesar do incômodo, inclusive, com relação às famílias, etc. e tal, certo? Isso devia ser mais ou menos ordenado, de modo que eles não incomodassem os outros da maneira como estão incomodando. Mas, até aí, é quase aceitável. Agora, vandalismo não é protesto. Não é. Vandalismo é ato criminoso e tem que ser reprimido, sim, sempre. O Eduardo Moraes, do Padre Anchieta, ele está dizendo, gente, o Black Blocs não eram movimentos de esquerdas. Eles aconteciam nos protestos contra o governo do PT, que era, na época, a própria Dilma. Então, ele está dizendo, então, não confunda alhos com bugalhos. Agora, o Marcos está dizendo assim, mais do que evidente que foram Black Blockers da esquerda infiltrados na manifestação, de preto, idade muito diferente da maioria, eram jovens, preparados com máscaras contra gás, chegando do carro do nada, tem até gente do MST. O que o Marcos está dizendo é o que começou a circular ontem, dizendo que pessoas infiltradas teriam feito isso para poder desqualificar o movimento desse pessoal aí dos bolsonaristas. O Carlos também está dizendo que são infiltrados de pessoas que entraram nesse movimento de forma pacífica. Eles devem pagar mediante a lei e não generalizar todos que estão na rua. Eu acho, Carlos, que tem que identificar, verificar quem são e condená-los, né, Edmilson? E antes de dizer se são infiltrados ou que são bolsonaristas, né? Quer dizer,
tinha muita gente ali que eu vi várias imagens na televisão, certo? Com a camisa da seleção brasileira, amarela, certo? E com bandeira do Brasil nas costas, certo? O índio que foi preso é bolsonarista raiz, né? Daqueles bravos mesmo, certo? Ele é cacique Chavante, mas é de uma facção, de um pequeno grupo Chavante, certo? Os Chavantes, eu li hoje de manhã que os Chavantes têm vários caciques espalhados, em cada comunidade tem um. Ele não é o cacique de todos os Chavantes, mas ele é pastor, inclusive, certo? Que foge um pouco dessa história de índio também, né? Ele é pastor, e com isso ele está se aproveitando dessa situação. Agora, então, se houve infiltração, cabe à polícia dizer, cabe à polícia prender e identificar essas pessoas, certo? E mostrar para a população, olha, esses caras aqui não eram bolsonaristas, eram infiltrados de esquerda, ou seja lá de onde for, certo? No movimento. E eles que fizeram. Agora, se não foi isso, porque não parece ter sido isso, inclusive, certo? Porque a gente viu muita gente com essa vestimenta lá, certo? Eu não vi ninguém de preto, etc. Eu vi relatos de gente falando que algumas pessoas que botaram fogo em ônibus estavam vestidos de preto, etc. e tal. Mas vai saber, né? A gente não sabe, não tem certeza, não pode afirmar. O fato é que o estopim disso tudo foi a prisão de um bolsonarista, certo? E a reação foi triste, foi lamentável e tem que ser reprimida. Olha, o Marco Antônio está dizendo, Rose Edmilson, por favor, não misture militantes do PT e de partidos de esquerda com black blocs. Isso está incorreto. Os black blocs não eram militantes de esquerda, eles entraram para fazer um protesto, aquela história do protesto contra o governo do PT. Ok, está colocado aqui. O Edivalmir está dizendo que etnias indígenas não são facção, Edmilson. Eu não sei se você falou que facção, você disse isso? É uma parte dos Chavantes, uma comunidade Chavante que ele foi. Porque na verdade eu li ontem quem era esse líder indígena, né? Como o Edmilson colocou, ele é pastor, ele é ligado ao bolsonarismo, ele foi candidato a prefeito da cidade dele, recebeu pouco mais de 600 votos. Muitos dizem que ele não pode ser chamado de cacique porque ele casou com uma mulher não indígena e isso já o tiraria desse direito de ser chamado de cacique. E segundo a biografia ali que eu li, né, a matéria que eu li dele, não biografia, desculpe, a matéria, ele é como o Edmilson falou, um bolsonarista raiz, nervoso, chegou a convocar indígenas com armas para poder protestar em Brasília, participou de vários protestos, então ele não é esse bolsonarista pacífico, não, ele é daquela ala mais raivosa, e tanto que ontem, depois da prisão, o Superior Tribunal Federal soltou uma nota dizendo que a prisão foi pedida por conta de garantir, deixa eu pegar aqui o que eles colocou, olha, após a ordenação, deixa eu só pegar aqui, para vocês verem o que foi colocado. Nas redes sociais, o Supremo afirmou, ainda que a prisão se fundamentou, abre aspas, na necessidade de garantia da ordem pública diante da suposta prática dos crimes de ameaça, perseguição e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O que se foi colocado é que nas redes sociais desse líder, ele estaria, inclusive, com falas veladas de ameaça à vida do presidente eleito. Enfim, Edmilson, eu acho que teremos aí alguns dias, né, como esse. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Só que, gente, presta atenção. A diplomação do Lula frustrou bolsonarista nas redes. Abre aspas, cansei de esperar. Manifestantes não gostaram da diplomação do Lula e muito menos do silêncio do candidato derrotado nas urnas, do Jair Bolsonaro. Esses apoiadores estão dizendo que eles estão sendo alimentados por notícias falsas, como, por exemplo, ontem, o presidente lá da Fundação Cultural Palmares, o Sérgio Camargo, chegou a colocar nas redes que o Bolsonaro faria um pronunciamento às 11 da manhã. Aí, olha, abre aspas de uma eleitora do Bolsonaro. Fui para lá, ela foi até o Alvorada. Maior fila para entrar, fiquei horas debaixo do sol e nada de pronunciamento. Esses avisos, sem certeza, cansam. Voltei para casa, escreveu um bolsonarista. Edmilson, outros bolsonaristas estão dizendo que estão cansados de esperar
e que eles estão achando que vão desistir. Eu estou achando que o movimento vai se desarticular por si só, né? A tendência é essa desarticulação, porque o Bolsonaro continua em silêncio. As poucas coisas que ele falou, assim, para tentar regimentar mais ainda, para incentivar esse pessoal aí, não foram palavras claras, né? Ficam aí tirando conclusões, tentando analisar o que ele disse, procurando chifre em cabeça de cavalo, né? Porque o que ele disse é muito claro e ele nem tem um discurso assim que possa ser considerado um discurso relevante, um discurso forte contra as instituições ou contra o que ele quer. Uma definição do que ele está sentindo agora, do que ele pretende fazer no futuro próximo, certo? Depois que ele deixar a presidência. Então, o rebanho dele está mais do que perdido, aí sem saber o que fazer, né? Ficam lá esperando, acreditando em tudo enquanto é notícia fake news que pintam por aí, certo? E fica nesse impasse. Daqui a pouco, esse desânimo, é óbvio, vai começar a surgir, certo? Daqui a pouco vai ter outro governo e não vai ter mais cercadinho, não vai ter mais espera de Bolsonaro. Ele vai morar lá, sei lá, ele vai morar em Brasília, já estão arranjando uma casa lá para ele, e talvez em frente dessa casa eles fiquem lá fazendo vigília lá em frente dessa casa, esperando que um dia ele volte para a presidência da República. O que só acontecerá se ele não tiver os direitos políticos cassados aí nos vários processos que ele pode enfrentar e se ele conseguir ser candidato novamente daqui 4 anos. Bom, o Wagner está dizendo assim que, sei lá, minha gente, só torço sinceramente para que esse país dê certo, mas eu temo que isso não irá acontecer, porque segundo ele, depois de ouvir ontem os discursos de ódio, desculpa, gente, protagonizados por Lula e Alexandre de Moraes na diplomação. Eu não vi, eu li, Wagner, eu ouvi o Lula, eu li o discurso do Lula, eu não vi um discurso de ódio, Edmilson, você viu isso? Olha, não vi, eu vi um discurso meio demagogo, né, meio como sempre o Lula certo, aquele choro lá para convencer as pessoas, tudo bem, ele tá velho e velho fica mais sentimental, eu sei disso, né, porque eu tenho quase a idade do Lula, mas tudo bem que o choro tenha sido até sincero e tal, certo? Mas o discurso foi de fatos que ele contou, né? De fatos que aconteceram no governo Bolsonaro, certo? Algumas mentiras com relação à situação dele como réu, né? Certo? E as provas estão aí todas contra ele, certo? Ele não é inocente das acusações, ele se livrou dos processos, mas não é inocente. Mas o resto foram fatos, certo? O governo Bolsonaro realmente abusou abusou do autoritarismo em várias áreas do Brasil, certo? Ele desbancou, ele desmantelou vários setores que estavam organizados e fazendo bem para o Brasil, certo? Desmantelou a saúde, desmantelou a educação e principalmente o meio ambiente. Foi contra isso que o Lula falou na maioria das vezes, certo? E não era um discurso de ódio, certo? O discurso de ódio é quando você coloca o nós contra eles de forma evidente, assim, e esse eles aí, você não sabe quem é. É todo mundo que é contra a pessoa que está falando, certo? O Bolsonaro usou muito isso, certo? Acusou muita gente, acusava a esquerda, acusava os comunistas, que nem existem mais praticamente, certo? Acusava a Rede Globo de tudo, de todos os males do Brasil, essa coisa toda, certo? E isso é discurso de ódio. O Lula ontem fez um discurso que tinha uma certa raiva contra o que aconteceu no Brasil, mas era mais uma denúncia contra o que aconteceu. No discurso, Edmilson, não tinha nada do que não aconteceu. Por exemplo, ele falou das fake news, tivemos fake news. Falou das mentiras, tivemos mentiras. Falou do dia da eleição, de pessoas tentando evitar que eleitores fossem votar. Tivemos tudo isso. Então, ele colocou ali fatos que aconteceram. Eu não vi um discurso de ódio. O discurso do Alexandre de Moraes, esse sim foi um pouco mais duro, mas não de ódio, foi mais longo do que o do presidente, e ele foi mais duro no sentido de dizer que todas as pessoas que estão tentando destruir a democracia serão severamente punidas. E isso sim teve, e tanto que todo mundo, todos os jornalistas acabaram pensando essa frase dele, dizendo que todos serão punidos, porque é isso, gente. Muito provavelmente, esse ataque de ontem, esse vandalismo de ontem, as pessoas devem ter vídeos e câmeras, as pessoas serão identificadas e serão punidas. Não vai ter outro destino. E aí, o Marco, o Edivaldo está dizendo aqui, Edmilson, olha, gente, só ouvindo as narrativas.
Os verdadeiros índios são da esquerda, que tem barba, bigode e usa os cocais. Sobre a diplomacia, por que será que ninguém estava sorrindo? Ao contrário, viu, Edivaldo? Lá dentro, das 300 pessoas que estavam lá, principalmente o Alexandre de Moraes, ele foi ovacionado por 1 minuto. Ele foi a grande estrela ontem. Ele foi a grande estrela. Ele teve mais importância ali, eu digo, do que o próprio Lula. Ele chamou para o peito essa guerra aí de defesa das urnas, de defesa do processo eleitoral, e ele foi ovacionado. E aí ele pergunta assim, e cadê a Simone Tebet? O que houve? Estranho, né? Aí sim, Edivaldo, eu acho que a Simone Tebet não está lá, precisamos saber o motivo, mas a impressão que eu tenho, Edmilson, é que será que ela está perdendo terreno por conta dos petistas que ficaram ávidos e não aceitaram ela no ministério que ela queria? Lembrando que a Simone Tebet teve uma importância imensa na eleição do Lula. Porque a diferença de votos entre o Lula e o Bolsonaro foi pequena, e pode ser, a Simone Tebet pode ser até responsabilizada pela vitória do Lula, certo? Ou seja, ela teve uma importância muito grande nessa eleição aí no segundo turno. E, com isso, esperava-se que ela fosse uma figura de proa e tivesse um ministério grande nas mãos, certo? Mas só que ela é candidata daqui 4 anos também, todo mundo sabe disso. E o PT não costuma, né, fomentar candidaturas que não sejam do próprio círculo deles. E isso pode ter afetado aí a postura da Simone dentro da equipe de transição e ela ter sido escanteada, né? Vamos ver agora, o Lula está para anunciar aí novos nomes de ministério, vamos ver se ela está presente. Se ela não estiver presente, já é fato de que provavelmente ela não faça parte desse governo. E se ela não fizer parte desse governo e no lugar dela foi colocado uma petista ou mesmo alguém muito mais ligado ao PT desde a primeira hora, vai ser uma prova simples de que o PT não quer saber de melhorar o Brasil. Ele quer mesmo manter o poder nas mãos, certo, o máximo possível, e vai ser uma nota bem triste, né, dessa transição aí e do futuro ministério do Lula. Bom, nós vamos para um intervalo e nós voltaremos daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Narração com emoção, comentários com credibilidade. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Apoio! Na Telha Norte, você encontra tudo para sua construção, reforma ou decoração. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Na Corbella Tintas, você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E mais de 15 milhões de pessoas em 14 estados estão sob alertas climáticos de inverno, já que uma forte tempestade de vários dias começou inclusive em partes do sul e centro dos Estados Unidos. O sistema de tempestades inclusive já atingiu o oeste do país nesse último final de semana, causando alertas de avalanche e fechando as principais rodovias. O mau tempo continua por hoje, inclusive trazendo aí ventos fortes, tornados e rajadas com chuva e granizo. Na região da Califórnia e Nevada, existe a possibilidade de muita neve também.
E a histórica missão Artemis 1 chegou a um final importante quando a espaçonave Orion da NASA fez um pouso bem sucedido no Oceano Pacífico em Baja Califórnia, no México. A missão enviou a espaçonave não tripulada em uma viagem ao redor da Lua por pouco mais de 25 dias, justamente para testar se a cápsula poderia fazer um retorno seguro à Terra. Agora que superou esse obstáculo, a NASA está procurando escolher uma tripulação de astronautas para voar na missão Artemis 2, que pode inclusive decolar em 2024. Artemis 2 terá como principal objetivo enviar astronautas em uma trajetória semelhante a Artemis 1, voando ao redor da Lua, mas não pousando em sua superfície. Então espera-se que a missão Artemis 3, atualmente prevista para lançamento em 2025, coloque de volta astronautas de volta à superfície da Lua e muito provavelmente com uma mulher que estará presente nesta missão. E para fechar o nosso boletim de hoje, a empresa de tecnologia Dyson tinha anunciado no início deste ano o lançamento do Zone, que no caso é um fone de ouvido com sistema de purificação de ar. Na época, o preço e as especificações técnicas do curioso acessório não foram revelados. Agora, finalmente, o aparelho chegou no mercado americano e vai custar cerca de $949, o que dá mais ou menos quase que R$5 mil em conversão direta e sem impostos. O valor do aparelho aqui na América chega a ser 2 vezes mais caro que os AirPods Max, o headphone top de linha da Apple. As vendas do fone de ouvido da Dyson serão feitas pelo site e também nas lojas da empresa. Não há previsão de venda do produto ainda no Brasil. Além da máscara que filtra a poluição, o headphone se destaca por apresentar cancelamento de ruídos ativo, o que pode resultar em uma menor poluição sonora também. Segundo informações da fabricante, os filtros podem ser usados por 12 meses, sem a necessidade de serem substituídos. Tá aí uma dica, então, para você que está a fim de comprar um novo fone de ouvido para esse Natal, mas vai ter que vir aqui nos Estados Unidos. Pois é, gente, vou ficando por aqui. Um grande abraço, uma ótima terça-feira para você. Amanhã a gente volta com mais um Flash. Você ouviu News Drops, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta nesta terça-feira, são 10h36, terça-feira chuvosa, e o Gustavo Gimenez está aqui para falar do quê? De chuva, Gustavo. Rose, boa terça-feira a você, bom dia também Edmilson, a todos que nos acompanham. Exatamente, chuva forte que já cai sobre a cidade de Campinas na manhã de hoje, já causa problemas, inclusive registro feito há pouco pela nossa equipe, ali nas marginais do córrego do Pissarrão, pertinho aqui da Band, inclusive, uma enchente ali, enfim, novamente a correnteza foi carregando tudo que tinha pela frente, inclusive ali naquela região estava sendo feita uma feira, também o pessoal, os feirantes tiveram que deixar o local imediatamente. Vale lembrar que a situação está complicada desde domingo, quando choveu forte, e a gente trouxe aquela história, né, da família que ficou presa dentro do carro, ali na região da Princesa do Oeste, em Campinas. E essas cenas, infelizmente, voltaram a se repetir ontem, Rose. Inclusive, você lembra que o ouvinte descreveu que estava o tempo estava fechando, né? E de fato é o que estava acontecendo mesmo. A chuva chegou por volta do meio-dia, causando diversos transtornos. De novo, o pessoal ali estava fazendo as obras na Princesa do Oeste, teve que parar porque veio mais chuva, muita água, uma nova enxurrada, também ali na Barão de Jaguara, Orozimbo Maia, o córrego Serafim, novamente acabou extravasando ali, invadindo as vias, assim como na Norte e Sul, entre outras regiões da cidade. Ao todo, 17 imóveis foram invadidos, né? Pontos de alagamento em 17 regiões de Campinas. Vale lembrar que hoje a cidade contabiliza estragos e a cidade não está aí com funcionamento pleno. Digo isso porque 2 centros de saúde, um do Orozimbo Maia e outro, também um outro centro de saúde bastante importante, que é o São Vicente, estão fechados na manhã de hoje, devem abrir amanhã, portanto, estão sendo feitas ali obras de manutenção. Vale lembrar também que o próprio Bosque dos Jequitibás também está fechado hoje, não está funcionando também para manutenção, deve reabrir na quarta-feira, aulas funcionando normalmente, né? Ontem algumas aulas tiveram que ser canceladas, hoje está tudo certo quanto a isso, e o próprio muro do Cemitério da Saudade, como a gente já relatou, né? Também caiu, e o que acontece? Agora são tapumes que estão sendo utilizados ali, até
ser feita a construção, que pode aí demorar. Portanto, situação complicada na manhã de hoje. Temos alerta para chuva, vale ressaltar isso. Então, a chuva que é intensa neste momento, pelo menos aqui na região sul da cidade, deve permanecer ao longo do dia. E no Cemitério da Saudade, há um edital que, na verdade, foi aberto para a prefeitura construir todo um muro novo ao redor ali do Cemitério da Saudade. A prefeitura vai gastar cerca de 3 milhões de reais para fazer esse muro, vai ter uma paisagem e tal. Vamos ver se né, o negócio seja bem feito. E ontem eu falei ali do Pissarrão, quando eu fui embora eu peguei uma chuva intensa. E eu cheguei no Pissarrão, estava alagado. Eu tive que sair na contramão, dar um jeito ali, um horror, né, sair na contramão. Mas eu não estava cometendo nenhum ato de infração, porque o Danilo já me olhou com essa cara, tipo, como assim, né? Todos os carros tiveram que sair pela contramão, porque senão nós seríamos carregados pela água. E poderia ocorrer ali um acidente. Então, assim, tomar cuidado, dirigir com muito cuidado, porque eu vou falar, Gustavo, parece que com chuva, os piores motoristas aparecem, gente. Sim. Não sei vocês, meninos, mas hoje, quando eu estava vindo para cá, eu peguei uns 3 motoristas que são, assim, muito irresponsáveis com chuva. Sim, eles são. Não sabem dirigir mesmo com chuva, né? E foi, Ed? Não falei nada aqui, não, certo? Mas concordo com você, né? Os motoristas já são ruins em tempo seco, imagine com chuva. Então é pior ainda porque fica todo mundo com pressa de chegar logo em casa, sei lá onde, certo? Para não tomar chuva depois. E o trânsito vira um caos, né? Geralmente vira um caos. E muito mais perigoso do que já é normalmente. Por aí. Bom, gente, Gustavo, muito obrigada. Se tiver mais alguma informação, por favor, volte a falar conosco. Pode deixar. Tá bom? Bom, gente, ontem o DJ Alê fez uma pergunta pra gente aqui no programa sobre a PEC da transição, as emendas secretas, dizendo o seguinte: se o Supremo Tribunal Federal decidir que as emendas são inconstitucionais, mas o fato de que parte do valor foi incluído dentro do orçamento, o que acontece com o orçamento? Pois bem, eu não soube responder, o Edmilson até tentou, eu falei, mas melhor é a gente falar com quem sabe. E hoje nós vamos conversar com o advogado Matheus Torres Penedo Naves, ele é especialista em legislação eleitoral e ele já está conosco. Bem-vindo ao programa Bastidores do Poder e bom dia para você, Matheus. Eu não sei se você está em São Paulo, Campinas, está chovendo por aí? Está chovendo por aqui. Bom dia, Rose. Bom dia a todos que nos ouvem. Estou em São Paulo e já choveu bastante aqui pela manhã. Também enfrentei esses problemas de trânsito para chegar ao escritório. Bom, é isso. Matheus, vamos lá. As emendas, o Supremo está para decidir aí se é inconstitucional ou não o orçamento secreto. Dentro da tua avaliação da legislação, daquilo que você interpreta, você acha que que é inconstitucional ou que é constitucional? Bom, só recapitulando um pouco, esse tema está prestes a ser julgado há algum tempo, já tivemos algumas decisões no Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto, também capitaneados pela ministra Rosa Weber. Num primeiro momento foi suspenso, né, o pagamento dessas emendas de indicação de relator, que foram denominadas do orçamento secreto. Voltou-se atrás um tempo depois, em razão do impacto que isso tinha no orçamento de pequenas cidades, um dinheiro destinado a temas importantes de saúde, assistência social, e agora, com a ministra assumindo a presidência, com esse poder de pauta, ela levou a julgamento na semana passada, na quarta-feira, onde foi lido o relatório, tivemos a participação dos amigos Cury, e agora está previsto para voltar à pauta nessa quarta-feira. Ainda não se sabe se o julgamento será encerrado agora, há a expectativa de que demorará bastante, mas se trata do julgamento de 4 ações de partidos políticos, não sobre a constitucionalidade do orçamento, da emenda de relator, mas da falta de transparência e de planejamento que o orçamento, da forma como tem sido feito nos últimos anos, ao desrespeito a todos os princípios constitucionais, aí no que tange a transparência, ao uso do dinheiro público com eficiência, e é sobre isso que esse julgamento vai tratar.
Evidentemente, da maneira como é feito, a gente não sabe para onde vai esse dinheiro, tem vários indícios de irregularidade, sem transparência e impedida, impossibilitada de certa forma a prestação de contas sobre esses recursos, há sim que se analisar a constitucionalidade disso, e a minha opinião é que há patente inconstitucionalidade na maneira como isso tem sido feito. Agora, Matheus, deixa eu só, Edmilson, já jogar a pergunta do ouvinte, aí eu já passo para você, Ed. Se for considerado inconstitucional e essas emendas foram incluídas no orçamento, isso contamina o orçamento ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Tem a ver, precisaremos encontrar uma saída para isso, mas falando em bastidores do poder, tem muita coisa antes para acontecer. Na prática, a gente ainda tem a votação da PEC do fura-teto, né? Ainda temos a votação do orçamento em si, que aguarda essa PEC de vários bilhões a mais, além do que estava estabelecido pelo teto de gastos. Tem essa questão da emenda do relator, então há previsão no Congresso para que o orçamento seja definitivamente votado na semana que vem. O relator do orçamento, inclusive, disse que, se fosse o caso, a depender das negociações, isso poderia ficar para ser votado no ano que vem. Então, o que acontece é que, nessa hipótese de declaração da inconstitucionalidade das emendas do relator, ou o próprio STF poderia modular os efeitos dessa decisão, como que isso seria encaixado, ele poderia determinar onde esses 19 bilhões previstos já no orçamento para fins de emenda de relator, onde eles seriam alocados, poderia determinar que o Congresso votasse isso em outro contexto, ou que fique aberto crédito suplementar. Tem saída, mas afeta definitivamente o orçamento que está para ser votado na semana que vem. Doutor, durante a campanha política, o Lula chamou o orçamento secreto de excrescência, né? Exatamente essa palavra que ele usou. Agora, ele acaba de declarar que ele não vai se opor caso o Congresso crie um mecanismo que substitua o orçamento secreto se ele for considerado inconstitucional pelo STF. Diante disso, o senhor não acha que tudo isso é um teatro, né, para tudo continuar do mesmo jeito, né? O Brasil continua sendo o mesmo, sem mudança nenhuma, ou seja, vai tudo mudar, vai tudo julgar, vão falar, vão colocar mais visibilidade nesse orçamento, mas não vai mudar nada. O orçamento vai continuar sendo distribuído para os parlamentares como forma de comprá-los, né, como fez o Bolsonaro. Isso, o orçamento secreto não foi mais do que uma corrupção da Câmara, mais uma vez, né, substituiu o mensalão, o trolão, seja lá o que for, foi a mesma coisa. Ou seja, parece que não vai mudar nada no próximo governo, né? A corrupção vai continuar mesmo. Justamente, dentro dessa lógica do presidencialismo de cooptação, né, que chamamos agora, não é nem mais de coalizão, é um instrumento que o governo tem de barganhar, de negociar com o Congresso para aprovação das pautas. O orçamento é uma primazia do Poder Executivo, sempre foi assim, é importante que seja assim. Quem tem o acesso ao todo, né, para alocar melhor esses recursos, de acordo com todos os princípios da boa gestão. E o que acontece, isso tem acontecido desde sempre, né? Com a Constituição de 88, foi possibilitada ao Congresso as indicações de emenda ao orçamento que eram de primazia do Executivo. A gente teve as emendas individuais, né, que se tornaram impositivas em 2015, a gente tem as emendas de bancada, que também se tornaram impositivas, só que meio que para tentar fugir dessa imposição que protege as minorias parlamentares, essa que é a RP9, né, que é regimental, é prevista na Constituição, mas está sendo usada de maneira completamente excrescente, né, como foi dito. Mas isso feito sem a transparência, sem a devida alocação de recurso, de fato, não poderia se perpetuar. O discurso na época da campanha era de que acabaremos com isso no dia em que eu for eleito. Mas a gente já tem visto uma mudança muito clara de tom, no sentido de vamos fiscalizar as emendas de indicação do relator, até o nome orçamento secreto já tem sido substituído para emendas de indicação de relator, então a gente vê sim uma tentativa de composição nesse sentido, falando novamente em bastidores de poder.
essa votação da constitucionalidade do orçamento secreto tem sido bastante vinculada à votação da PEC na Câmara, de fura-teto, né? Há parlamentares, inclusive, que já mencionaram que não adianta nada o STF votar a constitucionalidade do orçamento secreto, porque caso esses 19 bilhões não entrem na emenda do relator, eles incluem isso em algum artigo na PEC de transição, né? Encaixam esses 19 bilhões em outro lugar. Então, a ideia é de que nunca serão prejudicados. Pois é, a ideia é de que esse julgamento passa a ser de uma inutilidade patente, né? Agora, uma outra pergunta técnica, né? Se não der tempo de aprovar tudo isso que está sendo feito antes do Natal, festa de fim de ano, ele pode passar para o ano que vem, já que o Congresso vai até fevereiro, se eu não me engano, né, antes da eleição, tem esse mesmo Congresso. Essa possibilidade é normal, né, de aprovação do orçamento passar para o ano que vem. É excepcional, não deveria ser a normalidade, mas diante desses ajustes, dessas negociações todas, principalmente em razão do enorme montante de orçamento que está para ser aprovado aí na PEC da transição, fixando os ajustes do novo velho Bolsa Família agora, por 2 anos, então é um montante bastante relevante que, logicamente, tem o interesse político do governo, mas interesse social como um todo, e é uma excepcionalidade que poderia, sim, acontecer de se jogar a votação para o ano que vem. Bom, você tem mais alguma pergunta, Ed? Não, eu acho que ficou bem claro aí, as palavras claríssimas do advogado, em que praticamente há uma inutilidade. Seja lá o que for o resultado da votação no STF, o orçamento secreto vai continuar com esse nome ou com outro nome, com um eufemismo qualquer, aí, como os políticos são muito bons em achar eufemismo para os malfeitos que eles cometem por aí. Eu agradeço o esclarecimento do advogado. Eu também quero agradecer a sua participação aqui no Bastidores do Poder. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Rose e Edmilson. Um abraço a todos. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Todo brasileiro ama churrasco e festas de final de ano. Experimente os melhores sabores da Seara para o seu churrasco. Uma linha completa de linguiça 100% carne suína, com os temperos mais amados pelos brasileiros: chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre Seara no IG Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ações dos governos federal e estadual foram certeiras em um dos principais problemas do setor de combustíveis, a carga tributária. O RECAP, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região, agradece e comemora essas medidas, que foram positivas para os postos e para a sociedade. Continuamos as mobilizações, com foco também em coibir fraudes e a sonegação fiscal no setor, que geram enormes prejuízos a todos. Saiba mais em recap.org.br. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 10 horas e 52 minutos nesta terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022, e o antagonista acabou de trazer uma materinha de Milson dizendo que o influenciador bolsonarista Oswaldo Eustáquio se refugiou ontem no Palácio do Alvorada, enquanto manifestantes contrários à prisão do índio promoveram atos de vandalismo e destruição do patrimônio público na capital federal. A defesa de Eustáquio disse que ele buscou a residência oficial da presidência da República, temendo ser preso. Além dele, o youtuber Bismarck Fugaza o teria acompanhado na busca de refúgio. Parte de um canal de humor, Bismarck esteve em um ato na Câmara dos Deputados na semana passada. Enfim, são os bolsonaristas aí tentando refúgio e realmente teve ou não teve infiltrado, só a justiça que vai dizer, né, Edmilson?
É uma novidade muito grande isso, porque até agora eu vi pessoas buscarem refúgios em embaixadas, né? Para se proteger, já que a embaixada é uma espécie de solo sagrado. O governo não pode entrar na embaixada porque os acordos internacionais dizem que a embaixada de um país é território daquele país em outro país, né? Então não pode ser, seria um ato contra o país da embaixada se houvesse uma invasão. Agora, o Palácio da Alvorada não é embaixada, né? Mudou o governo, o Bolsonaro vai sair de lá, certo? E quem vai ocupar o Palácio da Alvorada no futuro próximo aí, se o Lula quiser morar lá, ele vai morar lá, certo? E agora, é muito difícil o cara ficar refugiado lá. O refúgio dele tem prazo para acabar, ainda daqui 27, 28 dias acaba a proteção que ele possa ter dentro desse palácio, porque o governo vai mudar de dono. Eu não sei se ele está sabendo disso. Pois é. Bom, gente, e nós temos aqui, obviamente, o Centrão, né? Quando nós estávamos falando da PEC da transição, o Centrão negociando cargos para poder votar a PEC da transição, já que segundo o Centrão, os parlamentares, o governo teria 247 votos, quando ele precisa de 308 votos. O União Brasil, por exemplo, que é um partido, né, começou a exigir cargos do governo para poder votar a PEC da transição. Nenhuma novidade, né, Edmilson? Não, nenhuma novidade. Essa barganha aí de cargos e tudo mais é normal na política brasileira, certo? Não deveria ser, evidentemente. Os partidos deveriam ser aliados do governo por ideologia, por programa de governo, né? Devia haver uma aliança programática, mas o que há é uma aliança pragmática, né? O pessoal se alia ao governo em busca de cargos e salários. Eu concordo até que quem participa da campanha, aliado mesmo na campanha, faz parte da coligação, aquela coisa toda, que tem algum cargo no governo, mas dentro do programa comum entre eles, né, para fazer alguma coisa numa área que um partido seja mais especialista, etc. e tal. Agora, essa troca de cargos depois da eleição, de muita gente que votou no outro candidato, que é adversário e tudo mais, daí se alia tudo ao governo eleito para conseguir cargos e com isso conseguir muitas verbas também, etc. e tal, ter poder num governo para o qual ele não contribuiu 1 milímetro para que fosse eleito, aí já é sacanagem pura mesmo, daí é corrupção mesmo que a gente vê aí descaradamente em todos os cantos do Brasil, principalmente em Brasília. Bom, nós vamos colocar o nosso ouvinte aqui na nossa roda, vamos lá. Bom dia a todos, DJ Alê, Rose, Ed. Nessa época de chuva muito se fala em obras na Princesa do Oeste, porque sempre causa transtornos e alaga. É enxugar gelo, não é verdade? Porque ali não tem como resolver. O problema é o grande volume de água muito rápido. Teria que diminuir esse volume de água. Como? Arrancando o asfalto, colocando paralelepípedo. Por exemplo, Monte Castelo, desde o Candreva até Ayrton Senna. Ela desemboca na Ayrton Senna, que vai para a Princesa do Oeste. Mas você vai colocar paralelepípedo? Não dá, não é verdade? É inviável. Então, guarda esse dinheiro para segurança e outras coisas. Grande abraço, DJ Ale. Olha, DJ, você tem um projeto da prefeitura que eles disseram que se construir piscinões, que você consegue dar vazão a essa água acumulada. Vai ser uma fortuna que será gasta, mas não tem como deixar do jeito que está, porque de fato a rua ali, o bairro está ocupado, você precisa dar uma solução. Mesmo que seja um dinheiro, muito dinheiro, vai ter que ter uma solução. Vamos ver se esse projeto que a prefeitura fez de construção de piscinões vai de fato resolver. O Edmilson, o nosso ouvinte aqui, a gente já vai de volta para as matérias, mas deixa eu colocar só mais alguns ouvintes. O Adriano, ele disse assim, era previsível e começou. E o mais desesperador é que além da loucura que esses ainda poucos fanáticos estão dispostos a oferecer, nós, os ainda sãos, né, vemos mais uma vez a interpretação muito contaminada, polarizada e parcial da imprensa, do governo e dos políticos sobre esses ataques à democracia. Veja o comentário de hoje cedo aqui na rádio, onde o comentarista, sempre sensato, mas que hoje arreganhou os dentes, dando a entender que a culpa dos atentados é dos discursos da diplomação do presidente, dizendo que ele foi rancoroso e que deveria estender a mão buscando a paz. Como? Paz com alguém que não quer paz, que nem a faixa que quer passar por seu ódio incontrolável e injustificável? A falta de juízo está escalando e é tudo que eles querem.
Bom dia, Adriano Vermelho. Eu, de fato, não vi esse conteúdo de ódio no discurso do Lula, e eu ouvi e li o discurso inteiro justamente para poder tentar ter aqui o que falar para vocês. O nosso ouvinte, o Renato Piola, ele está dizendo, gente, o Black Bloc, ele é anarquista. Eles quebram por quebrar. Ou seja, não é de esquerda, não é de direita, não é nada. Eles vão lá e quebram o que se tem para quebrar. A nossa ouvinte aqui, Edmilson, a Nélia, está dizendo assim, muito bom dia para vocês são muito coerentes. Parabéns pela avaliação dos últimos acontecimentos. E, deixa eu pegar mais um, obrigada. O Marcos está dizendo, gente, escutem discursos de ontem de Flávio Dino e Alexandre de Moraes. Está muito claro o triste futuro do Brasil. É impressão minha, Edmilson, mas eu tenho assim, a impressão que quem é bolsonarista não gostou do discurso ontem, achou terrível. É isso, né? Não, os bolsonaristas não gostaram mesmo, né? Qualquer coisa que o Lula falar, por exemplo, os bolsonaristas não vão gostar. E o Alexandre também, porque eles são considerados inimigos e não adversários. Quer dizer, o Alexandre nem devia ser adversário de ninguém, né? Ele deve ser um guardião da Constituição. Acho que ele cometeu alguns exageros, certo? Mas também não dá para você ficar aceitando conspirações contra a democracia sem que o governo tome, sem que as autoridades da justiça tomem uma providência. Não dá. Conspiração contra a democracia não é legítima. Não é, gente. Não é. Por mais que as pessoas queiram defender, não é defensável. Paulo está dizendo, sejam quem for as pessoas, elas precisam parar de atrapalhar a vida de quem trabalha e traz riquezas para o nosso país. Enfim, né? É a história dos nossos ouvintes. E com isso, gente, nós vamos para o intervalo e nós voltaremos daqui a pouquinho. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Momento Sustentabilidade. Apoio Sanasa. A vida em primeiro lugar. A Sanasa, em parceria com a Secretaria de Serviços Públicos, investiu na usina verde, como forma de diminuir a quantidade de lodo gerado nas estações de tratamento de água. O tratamento de água gera 100 toneladas por dia de lodo, dos quais 33 toneladas são transformadas em adubo orgânico na usina verde. E o programa está em expansão. Já há autorização para a usina verde dobrar o seu atual volume, o que significa que 2/3 das 100 toneladas de lodo diário produzidos nas ETAs serão destinados para adubo. Assim como Sanasa, a palavra sustentabilidade também começa com a letra S. Momento Sustentabilidade. Apoio Sanasa. A vida em primeiro lugar. Ações dos governos federal e estadual foram certeiras em um dos principais problemas do setor de combustíveis, a carga tributária. O Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região, agradece e comemora essas medidas, que foram positivas para os postos e para a sociedade. Continuamos as mobilizações, com foco também em coibir fraudes e a sonegação fiscal no setor, que geram enormes prejuízos a todos. Saiba mais em recap.org.br. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. De volta com eu ia dizer, de volta com o salário mínimo, de volta com Bastidores do Poder. Eu estava pensando nisso também, no salário mínimo que a gente precisa noticiar aí. É isso, exatamente. Bom, gente, ontem o presidente da República, ele decidiu reajustar o salário mínimo dos atuais 1.212 para 1.312 a partir do dia 1º de janeiro, e ele fez isso por meio de uma medida provisória. O valor vai impactar, obviamente, os cálculos das aposentadorias, seguro-desemprego, e também o abono salarial do PIS e do PASE.
A ampliação do salário mínimo nacional, que já estava previsto na proposta de orçamento enviada em agosto ao Congresso, representa um reajuste de 7,4% em relação ao salário atual. Enfim, Edmilson, é uma boa notícia, né? Ele é um pouquinho superior à inflação oficial, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que a inflação está nesse nível aí, porque os combustíveis abaixaram bastante, certo? E tiveram aí esse impacto para diminuir a inflação, positivo, né, na realidade, para diminuir a inflação. Mas a inflação do pobre não usa combustível, etc. e tal, que precisa se alimentar, e outros setores, ela subiu muito mais do que esses 7,4% aí, certo? Então, mas esse é o número. Os aposentados também, como eu, podem calcular o seu próximo salário, que ganham acima de um salário mínimo do INSS, podem calcular o seu próximo salário em cima desse índice aí, 7,4%, enquanto que o salário mínimo vai de 1.212 para 1.302 reais por mês aí, certo? É esse o valor. Não é assim uma grande coisa, mas é um aumento que pelo menos tem aí um ganho um pouquinho acima da inflação oficial. Oi, Edmilson, e está faltando aí pouco menos de 20 dias, né, para o Bolsonaro deixar o governo, mas ele tem sido aconselhado para poder utilizar a caneta e deixar algumas heranças para o futuro governo Lula. Entre essas heranças seria ele prorrogar, né, ou editar uma medida provisória prorrogando para 2023 a isenção de impostos federais sobre combustível, que vai acabar no fim deste mês, a isenção desses impostos. Se ele fizer isso, editar essa medida prorrogando esse prazo, vai ser aí um rombo de 53 bilhões nas contas públicas, cerca de 1/3 do que seria liberado com a PEC da transição. Você acha que o Bolsonaro vai deixar essas cascas de bananas para o próximo governo? Ou você acha que ele vai deixar para que o próximo governo decida se quer ou não continuar com essa isenção? Eu não sei, inclusive, né? O que a gente tem que ver também é que se o próximo governo ele vai colocar novamente os impostos sobre os combustíveis, porque é uma medida bem amarga, né? Pega muita gente e o combustível tem uma cadeia. Quando você aumenta o combustível, não é só o combustível, você aumenta uma cadeia de tudo que é transportado pelos caminhões no Brasil, né? Que é onde vai a maioria dos produtos todos que chegam aos supermercados, é transporte rodoviário, certo? E isso aumenta o preço, impacta toda a economia, certo? Eu não sei se o governo Lula vai ter essa coragem de fazer voltar esses impostos. Se ele não fizer nada, os impostos voltam a acontecer e vai ser ruim para o governo Lula. Agora, se o Bolsonaro reeditar essa medida ou editar essa medida provisória adiando para 2003 o fim prorrogando a isenção dos impostos para 2003, ele vai causar um rombo de 53 bilhões. O que eu vejo é que qualquer coisa que aconteça vai ser se continuarem as isenções, o governo Lula vai ter um rombo de 53 bilhões. Se não continuarem as isenções, vai subir a gasolina, certo? Eu acho que é uma casca de banana em qualquer sentido. Mesmo que o Bolsonaro não fizer nada, ou se ele fizer alguma coisa, vai ser ruim para o governo Bolsonaro. E vai ser ruim para o povo se os combustíveis aumentarem. Então, é a tal da faca de dois legumes, como dizia o Adoniran Barbosa. Concordo com você. Bom, gente, o Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, marcou uma reunião para o próximo dia 19, que seria aí, acho que sábado, deixa eu ver aqui, de 19, próxima segunda-feira, com os integrantes do PL, porque, de fato, ele quer realmente definir que o partido vai fazer oposição e quer que a legenda se torne mais conservadora e com a cara do Bolsonaro. Então, ele fechou mesmo com o Bolsonaro, pelo jeito, hein? É até surpreendente, né, essa movimentação do Valdemar Costa Neto. Ele sempre foi do Centrão, certo? Ele sempre foi de qualquer governo que chegasse ao poder, certo? E ele está agora querendo se afirmar como bolsonarista mesmo, certo? E tentando transformar o partido dele, que é o maior, né? É o PL, né? Que é dele, é o maior do Congresso atualmente, e num partido de oposição ao governo Lula. É surpreendente, mas vamos ver. O tempo dirá. Agora, você sabe que eu fico pensando, né? O Valdemar, ele sempre foi adesista. E para o Bolsonaro, para ele ter fechado assim com o Bolsonaro,
Ele está ganhando alguma coisa, porque é impossível. Ele contratou já a casa para o Bolsonaro, em que o Bolsonaro vai morar, só que ele vai precisar liberar esse dinheiro dele lá, que está todo preso por conta da história da ação que ele fez contra as urnas eletrônicas. Enfim, pelo menos ele está sendo fiel com o Bolsonaro. Vamos ver se ele vai manter isso tudo. Bom, Edmilson, o PT está querendo fazer uma coisa que é uma absurda. Eles querem voltar a permitir a indicação de políticos para os cargos de diretoria e conselhos de administrações de empresas públicas. A ideia seria editar uma medida provisória para revogar o projeto de lei aprovado na gestão Temer em 2016, que era uma resposta da classe política à pressão popular no esteio da Operação Lava Jato, ou seja, o governo Temer definiu que para esses cargos tem que ser pessoas técnicas e não indicações políticas, mas o PT quer mudar de novo. Isso eu acho lamentável, porque eu lembro que em 2016 nós elogiamos essa iniciativa, porque o objetivo dessa iniciativa era melhorar a governabilidade e a gestão da coisa pública, da máquina pública. Agora, se volta, Edmilson, a dar para políticos, nós vamos ter pessoas que são apadrinhados políticos e não técnicos. Pois é, a intenção da lei foi ótima, foi aplaudida na época pelo mercado inteiro e pelas pessoas honestas desse país, né, afastando os políticos que tivessem uma relação partidária, político-eleitoral nos últimos 3 anos, né, eles não poderiam ser nomeados para direção de estatal, né, presidência e direção de qualquer estatal do Brasil. Isso foi muito bom para o Brasil. As estatais, até no governo Bolsonaro, elas tiveram algum lucro, muitas delas melhoraram suas posições, né, porque o dirigente passou a ser preocupado em fazer com que a estatal funcionasse direitinho, etc. e tal, e se ela não tivesse lucro, né, que não tivesse também prejuízo para depois ficar tomando dinheiro dos cofres públicos, né? E então a medida era muito boa. Agora o Lula já aventou com a possibilidade do senhor Aloysio Mercadante ir para o BNDES, isso já causou uma preocupação, caiu a bolsa. No mercado financeiro, exatamente, e deu um efeito negativo, né? Então, porque ele não pode ir, certo? Ele não pode ir, porque ele é ligado umbilicalmente, trabalhou na campanha do Lula, está lá no governo, então ele é um político que não tem as condições técnicas, né, para assumir o BNDES ou qualquer outra estatal, porque ele é político, não que ele não tenha condição pessoal, ele poderia até assumir, porque ele sabe mexer, ele já foi ministro, certo, é um economista, etc. e tal, mas por ser ligado ao partido político, ele não pode assumir, e isso que diz a lei. Agora o PT está querendo mudar essa lei, eu escrevi sobre isso, aliás, no artigo que está no blog da Rose, certo? Achando um absurdo, achando inaceitável que isso aconteça novamente. E se acontecer, a gente está vendo por que o PT gosta tanto de estatal, não só não privatiza nenhuma estatal, é contra totalmente a privatização, como também cria novas estatais. Ele quer para fazer uso próprio delas, né? Para fazer um uso aí que não é republicano muitas vezes, na maioria das vezes, infelizmente. Espero que não aconteça, que a lei não seja mudada para isso. O Wagner está dizendo, o PT só quer mudar a lei das estatais só para, de início, acomodar o Aloysio Mercadante. O Edmilson foi perfeito. E ele também acrescenta dizendo, qualquer um que tenha sido convidado a dedo para a cerimônia de diplomação vai ovacionar o palhaço quando ele entrar no picadeiro para iniciar o seu espetáculo. O palhaço jamais escolherá quem chore por ele, mas sim por quem coloque um sorriso no rosto. Ele está falando aqui do Alexandre de Moraes, dizendo que o Alexandre de Moraes foi reconhecido por pessoas que o apoiam. Edmilson, nós temos aqui o Carlos dizendo que o salário do Lula seria de 1.320 a ser aprovado a 1º de janeiro. O mínimo de Bolsonaro seria 1.400, o aprovado foi de 1.302. Carlos, o que o Bolsonaro fez foi esse valor que nós acabamos de publicar aqui, que foi a medida que ele acabou publicando, né? Se o Lula quiser aumentar o salário mínimo aí, ótimo. É uma coisa só que cada R$1 que aumenta do salário mínimo dá, parece que 300 milhões de reais a mais para o INSS gastar aí. O Luiz Roberto Siqueira está dizendo, gente, vocês viram que o Lula chorou? Lágrimas de crocodilo. Eu não me engano, não.
O Edmilson é que entende bem de lágrimas de crocodilo, porque ele escreveu um artigo falando sobre esse choro de lágrimas de crocodilo. Falei do Bolsonaro. Foi do Bolsonaro quando você escreveu. Enfim, ele chorou, se emocionou, mas eu achei também o discurso dele, assim, ali, coisas que ele se coloca como inocente, que nós sabemos que também não é, entendeu? Então foi aquele discurso demagogo. Acho que, de fato, ele pode ter se emocionado, porque ele ficou mais de 500 dias preso, agora ele foi eleito presidente. Eu acho que pode ter sido um choro sincero, mas o Lula, aquele discurso do Lula, não foi um discurso 100% verdadeiro, porque o próprio PT não admite os erros que cometeu, né, Edmilson? Pois é, tem tudo isso. Eu chamei de lágrimas de crocodilo as lágrimas do Bolsonaro, porque ele chorou ali sem um motivo aparente, né? Era uma solenidade de promoção de oficiais aí do militares, certo? Que não tinha tido nenhum discurso, ele não estava falando nada e de repente ele chora perante as câmeras, né? Então, para mim, foi uma coisa meio falsa, falsa. Do Lula, não vou dizer que o Lula seja honesto, etc. Todo mundo conhece meu pensamento sobre o PT e sobre o Lula, certo? O Lula chorou na hora que ele estava falando uma coisa muito pessoal, muito íntima dele, que é essa história que ele já bateu tantas vezes, dele não ter diploma, etc. e tal, que não quer dizer nada, né? Tem muita gente sem diploma que é muito boa e tem muita gente com diploma que também é muito boa e graças ao diploma é que conseguiu galgar grandes postos aí na vida própria, certo? Então, por favor, essa coisa de ter diploma ou não ter diploma é muito bom. Eu não gosto, né, quando faz apologia ao fato dele não ter diploma. Por quê? Porque ter diploma é uma coisa muito importante para muita gente, que vai melhorar a vida de muita gente, certo? É isso aí, concordo. É falsa essa história de que eu não tenho diploma e consegui. Ele acaba incentivando pessoas a não estudarem, né? Concordo com você. Não precisa ter diploma para chegar a presidente da República. Precisa, sim, ter diploma para você ser alguém na vida. Certo? Concordo com você. Eu acho que você glamourizar o fato de você não ter frequentado o ensino superior é ruim, porque ele é 1 em 1 milhão. As pessoas precisam estudar, as pessoas precisam aprender, e as pessoas têm oportunidade quando elas têm o diploma na mão. Então, o que a gente tem que glamourizar é o fato do brasileiro estudar e querer aprender sempre mais. O Marco Antônio, do Jardim Botafogo, está dizendo, esse negócio de dizerem que houve infiltrados ontem em Brasília é pura falácia. Nas imagens do Jornal Nacional da TV Globo, ficou claro gente de camiseta amarela da seleção jogando pedras na polícia. Na verdade, eles são desse tipo de gente mesmo, não tem nada de patriotas. São verdadeiros baderneiros e pessoas sem a mínima noção do ridículo. Bom, Edmilson, é isso, né? Agora o nosso último ouvinte aqui dizendo o seguinte: onde foi parar a PF e a Polícia do Distrito Federal que não prenderam quem estava atacando fogo? E o Corpo de Bombeiro, onde estava? Olha, gente, a Polícia Federal acabou pedindo ajuda para o governo do Distrito Federal, que mandou a Polícia Militar, que fez ali toda a contenção, né, da confusão, com uso, inclusive, de gás lacrimogênio. E agora, as prisões, está todo mundo esperando para saber se aconteceram ou não prisões, porque está todo mundo achando que não rolou, que não tivemos prisões. Muito difícil, né, prender alguém flagrante numa coisa dessa. O cara vai, joga uma gasolina ou sei lá o que foi dentro de um carro e sai correndo. Uma hora que não tem ninguém ali por perto, nenhum policial não vai fazer isso na frente de polícia, certo? Então, depois que o cara saiu correndo, ele se mistura ao povo aí, etc e tal, e some daquele lugar. É muito difícil prender na hora. Depois tem as investigações, as câmeras que podem estar lá serem acionadas para descobrir quem é. Mas mesmo assim é difícil, porque normalmente uma pessoa que vai para isso, ele cobre a cabeça, certo? E é uma figura escura ali colocando fogo num carro. É muito difícil prender, mas a polícia tem mais que investigar mesmo e usar todos os seus recursos para que esses vândalos sejam punidos. Gente, se tem um político hábil para o bem ou para o mal, é o Gilberto Kassab. Ele conseguiu emplacar mais um ministério no governo Lula. O PSD deve ter 2 ministérios, ele vai ficar com o Ministério de Turismo, depois que ele queria o planejamento, mas aí restou a ele o turismo. Por que eu falo que ele é habilidoso? Porque ele vai estar com o pé no barco do PT no governo federal, e ele está aqui em São Paulo no barco com os 2 pés no governo do Tarcísio. Inclusive foi ele que decidiu apoiar o Tarcísio,
foi estrategista de campanha e é um homem forte, Edmilson Siqueira. Então, o PSD, ele realmente consegue estar em todo lugar. No Ministério do Turismo, quem vai ficar vai ser o Pedro Paulo, que é um aliado do prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, e que, inclusive, o Paes chegou a querer fazê-lo de substituto, mas aí o Pedro Paulo se envolveu com a confusão com a ex-mulher de agressão, de violência, que ele falou que não aconteceu, a ex-mulher falou que aconteceu, e na época ele não conseguiu ser o sucessor do prefeito, então prefeito do Rio de Janeiro. Edmilson Siqueira, me fala o segredo do Kassab, se você tiver. Eu não sei qual é o segredo, mas uma coisa é essa, a gente nunca sabe quem vai ganhar a eleição, né, de antemão, assim, as pesquisas, aquela coisa, mas uma coisa é certa, o Kassab vai estar sempre do lado dos governantes mais fortes do país, né, ele está do lado do Lula, né, certo? Vai ganhar 2 ministérios aí, já fez a sua caminha também no governo do estado de São Paulo, vai ser um secretário fortíssimo do Tarcísio de Freitas, certo? Ou seja, o segredo dele ele costura muito bem os seus apoios, conversa muito bem, deve ter uma conversa muito boa e argumentos muito fortes, né? Ele tem acusações aí de corrupção, inclusive na Lava Jato, das quais ele está se livrando, né? E tá aí. É uma figura onipresente nos governos brasileiros, certo? Gilberto Kassab, guardem esse nome. Aliás, quando ele foi indicado para ser vice-governador do Serra, né? O Serra não quis, inclusive, porque não conhecia, era um ilustre desconhecido, ninguém sabia quem era, tal, certo? Daí, de repente, ali uma semana depois, o Serra já estava todo feliz ao lado dele, certo? Falando, é o meu vice e tal. Daí o Serra saiu para ser candidato a presidente, ele assumiu o governo e nunca mais saiu dos holofotes da política brasileira. Tanto à frente de ministérios, à frente foi do governo Dilma, tanto à frente de ministérios, quanto nos bastidores aí, costurando apoios e sendo sempre uma pessoa muito importante a ser consultada por tudo enquanto é gente que quer ter sucesso na vida política. Bom, gente, agora voltando aqui para Campinas, a Defesa Civil acabou de enviar um relatório das chuvas de hoje. Até as 10h30 foram registradas 13 ocorrências, sendo 7 alagamentos de imóveis nos bairros Jardim Rocim, São Pedro de Viracopos, Parque Residencial, na Vila União, Jardim Eda, Jardim Planalto de Viracopos, Jardim do Lago, Continuação e Jardim Guarani. Também foram registrada uma queda de muro no bairro Bosque e 3 quedas de árvores nos bairros Jardim Carlos Lourenço, Samambaia e na Vila Brandina, além de uma árvore com risco de queda no Jardim São Pedro. Um poste no bairro Botafogo também apresenta risco de queda. É isso, né, Edmilson? A chuva trazendo estragos desde domingo, quando começou essa temporada de chuva, e é muito normal você ter um dezembro, um janeiro chuvoso, por conta dessas pancadas que vêm muito rápidas, alaga, derrama uma quantidade de água muito forte, e por conta de toda essa nossa hipermeabilização do solo, além de outras coisitas mais, a gente acaba tendo aí os alagamentos. Os bueiros precisam estar limpos, precisam estar desobstruídos, porque eles não dão conta de absorver toda a água e acaba ficando no solo, né, Edmilson? São vários problemas, né? A ocupação do solo, né, por edifícios, terrenos que não eram ocupados por nada, de repente crescem edifícios e mais edifícios neles, certo? Casas são derrubadas, certo? Aqui no Taquaral eu vejo muito isso, várias casas sendo derrubadas para construir um edifício, certo? Isso impermeabiliza todo o terreno que antes tinha quintais e outras coisas mais que absorviam mais a água da chuva. E as próprias ruas, né, substituindo as pedras por asfalto, acaba impermeabilizando ainda mais. E também a ocupação, né? A ocupação de áreas que não deveriam ser ocupadas muitas vezes, porque são áreas alagadiças que sempre se alagam, perto de rios, etc. e tal. Então, normalmente não se ocupavam essas áreas. Agora, com a expansão imobiliária aí desenfreada, né, por sinal, sem muito controle das autoridades, as pessoas acabam ocupando áreas que são alagadas. E depois acontece isso. Tinha um conjunto residencial aqui a caminho do shopping que sempre acontecia alagamento lá. Era um conjunto oficial, legal, certo, de prédios, de apartamentos, e estava sendo sempre alagado. Não sei se resolveu-se aquela situação
E outras coisas, invasões também de áreas que são alagadas normalmente, tem proprietários às vezes, mas são invadidas por movimentos aí de sem terra e tudo mais, e acabam criando favelas nesses lugares, e esses lugares acabam sendo alagados, certo? Tanto que as maiores vítimas, né, das enchentes, desse negócio de desabamento e de alagamento, são pessoas que moram na periferia, são pessoas pobres, certo? Que não têm onde morar, acabam morando em qualquer lugar, e em lugares perigosos também, certo? Tudo isso depende do quê? De um grande planejamento, depende de muito dinheiro, e eu acho que dificilmente a gente vai ter um país que não tenha vítimas de enchentes no futuro próximo. Só daqui talvez a décadas e mais décadas, que se houver uma solução para isso, ela vai demorar muito para acontecer. Olha, gente, ainda falando sobre a chuva, foi registrado um acidente grave na estrada vicinal que liga Jaguariúna a Santo Antônio de Posse, na rodovia André Franco Montoro. 2 mulheres estavam no carro, uma era mãe, a outra era filha. Por causa da chuva, o carro acabou aquaplanando e bateu num poste. A mãe teve ferimentos, mas foram leves, e a filha chegou a ser socorrida com ferimentos graves, mas não resistiu, Edmilson, e morreu. Olha que tristeza essa situação dessa mãe e dessa filha. Sofreram um acidente e a filha acabou indo a óbito por conta da chuva. Gente, é muito sério. Tá dirigindo com chuva, cuidado redobrado, porque para poder acontecer um acidente é muito fácil, né, Edmilson? Sim, chuva você tem que dirigir com atenção redobrada, certo? O carro se torna aí, desliza qualquer brecada, certo? Eu mesmo uma vez tive um pequeníssimo acidente que eu brequei, o carro da frente parou repentinamente porque alguém atravessou na frente dele, eu tive que brecar, não estava numa velocidade excessiva, estava chovendo, eu brequei, e mesmo assim, apesar do meu carro ter ABS, ele deu uma deslizada, certo? E encostou no carro da frente, causou um prejuízo, simplesmente eu tive que acionar o seguro, etc e tal, para pagar aquele transtorno. Meu carro ficou na oficina para consertar o para-choque ali durante uma semana. Todo esse transtorno não foi grave, por sorte, não houve gravidade nenhuma, ninguém aconteceu nada com ninguém, mas quando você está em alta velocidade e na chuva, o perigo aumenta, e aumenta muito, né? A gente não normalmente os motoristas não são preparados para lidar com uma derrapagem violenta numa estrada, depois de uma velocidade acima de 60 por hora, você tem que brecar repentinamente. O carro vai deslizar mesmo, certo? E vai causar um acidente maior. Então, na chuva, por favor, dirijam sempre com muito mais atenção e muito mais devagar do que o normal. Bom, o Everton, nosso repórter da Band, que está percorrendo as ruas aqui de Campinas para poder fazer essa matéria de chuva, ele disse que tem uma feirinha ali próximo do Pissarrão e teve barracas destruídas pela chuva e os alimentos foram perdidos, porque realmente estava muito vento, Edmilson. Quando eu saí de casa, o meu guarda-chuva voou da minha mão, eu tive que sair correndo atrás do guarda-chuva debaixo da chuva. E corrigindo, a estrada vicinal se chama Oscar Pereira Dias e não André Franco Montoro, como eu havia falado. Edmilson Siqueira, Campinas ontem, a Câmara ontem acabou votando, né, o projeto de lei, aprovando aí uma renda, eles estão chamando de renda Campinas para famílias vulneráveis, que vai pagar de R$ 126 a R$ 189 reais por mês, sendo esse valor de 189 para mães solos, que são mães que cuidam da família. Obviamente, as famílias vulneráveis têm que cumprir os critérios, como estar cadastrada no SUS, né, no Cadastro Único do SUS que do SUS, que é o Sistema Único mas não é SUS da saúde, mas da ação social, morar 2 anos em Campinas e além de ter uma renda per capita de até R$ 210 reais por pessoa. Essa ajuda, Edmilson, vai substituir o cartão Nutrir, que hoje a prefeitura começou a dar esse cartão Nutrir no valor de R$ 109 reais, ainda durante a pandemia. A pessoa pegava esse cartão de crédito, ia no mercado e fazia compra ali com esse cartão. A prefeitura, então, decidiu terminar com o cartão Nutrir e vai passar a pagar essa renda para essas famílias. Serão 25 mil famílias atendidas e a prefeitura vai gastar 41 milhões de reais. É uma continuação, né, uma volta daquele programa da renda mínima, né, do segundo governo do Magalhães Teixeira,
foi uma boa medida, ajudou muita gente, certo? Acho que foi pioneira, Campinas foi pioneira nesse tipo de programa. O Dário repete agora, substitui o Nutrir aí por essa renda para vulneráveis, certo? É uma complementação da pouca renda que esse pessoal recebe e ajuda muito. A gente teve testemunhas, pessoas que foram muito ajudadas por aquela renda mínima lá do governo lá atrás, que era num valor menor que esse um pouco, mas era um ótimo valor também, certo? E vamos ver, é o que a prefeitura pode fazer, poderia fazer até mais, sei lá, talvez, certo? Mas está fazendo uma parte boa aí, complementando a renda dessas famílias E você fique aí passando um dia maravilhoso, com bastante chuva, mas cuidado se for dirigir. E se você ficar em casa, pega um café e aproveite o seu dia de chuva. Edmilson Siqueira, bom dia para você e um excelente dia. Bom dia, Rose, bom dia, ouvintes. Até amanhã e obrigado pela audiência. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes, em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Começa aqui mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Vamos juntos até ao meio-dia, com todo o timaço de Carlos Batista, falando em esportes só pra você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte Preta pode perder jogadores no elenco nos próximos dias. Bruno Alves rescindiu o contrato ontem à tarde para reforçar o Paysandu. Já Igor Formiga e o Alisson tentam rescisão por conta do interesse do Cruzeiro. Luca recebeu proposta da Tailândia e também pode deixar o Moisés Lucarelli. Guarani começa a anunciar os primeiros reforços. O goleiro Tony e o volante Lima foram os primeiros da lista. Bugre deve anunciar mais 10 jogadores nos próximos dias. Diretoria tem negociação avançada com o zagueiro Luciano Castan, ex-Coritiba, irmão do Leandro, além do volante Iago Henrique, que estava no CRB. Por outro lado, Júlio César deve deixar o Brinco para reforçar o Criciúma. Seleção brasileira. Em nota, presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, diz que não há negociação com nenhum treinador. Novo comandante será anunciado apenas em janeiro. Argentina e Croácia abrem semifinais da Copa do Mundo hoje. Argentina, 4 da tarde, com transmissão aqui da Band. Argentina é liberada por Lionel Messi, que pode se tornar o maior artilheiro do país em mundiais se balançar as redes hoje à tarde. Sem Brasil, final da Copa pode ter arbitragem do Brasil. Wilton Pereira Sampaio e Rafael Claus estão na lista para a decisão de domingo. FIFA deve anunciar a decisão na quinta ou sexta-feira. Mande a sua mensagem de texto para mim aqui. Já já ela pode ir pro ar. Pode não, mas é porque às vezes chega muito. Então, por enquanto aqui eu tenho uma meia dúzia. Pode mandar que dá tempo de ler mensagem de todo mundo. 97102-1493 é o WhatsApp da Band à sua disposição. Carlos Batista.
Sanasa Campinas, classificação A com grau de Investment Grade pela Fitch Ratings. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Pon TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Narração com emoção, comentários com credibilidade. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Apoio! Na Telha Norte, você encontra tudo para sua construção, reforma ou decoração. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Na Corbella Tintas, você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa do Mundo do Catar. Chegamos à fase decisiva da competição. Hoje, logo mais 4 da tarde, tem Argentina e Croácia. Amanhã, o segundo jogo da semifinal, o confronto entre França e Marrocos. Quem passar, avança para a grande decisão, que será realizada no domingo. Quem perder, vai disputar o terceiro lugar. No sábado, é a Copa do Mundo do Catar. Todo brasileiro ama um churrasco e festas de final de ano. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Campina Telinha, a torcida aplaude de pé a seleção azul Sanasa. É água pura e saneamento, torcedor. Na zaga menos vazada das ruas, a galera com o título de menor índice de perdas do Brasil. No meio-campo, distribuindo a jogada, o trio administração técnica e monitoramento, dando um show de eficiência, qualidade e controle. No ataque, mais de 1.700 craques que correm todos os dias para levar o melhor serviço de água do Brasil. Seleção azul Sanasa. É a vida em primeiro lugar. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Deixa eu dar uma notícia de última hora aqui. O Flamengo anunciou acordo com o treinador Vitor Pereira. Vitor Pereira, ex-Corinthians. O clube ainda não o oficializou como novo comandante, porque a assinatura do contrato é uma questão da saída do Dorival Júnior e chegada do novo treinador. O contrato só vai ser assinado no início de janeiro, certo? Então, Vitor Pereira é o novo técnico do Flamengo. Eu não vou nem comentar, tá, gente? Que não precisa, não é? Não precisa. O tempo dirá, né? Se encaminha nada a favor e contra ninguém, mas a desculpa que ele deu para não ficar no Corinthians e agora está no Flamengo é lamentável no mínimo. CH, bom dia. O que vocês estão achando das contratações do Guarani? Eu estou achando, por enquanto, boas. Porque não mantiveram jogadores que salvaram o Bugre do rebaixamento. Um abraço, Neto.
Olha, eu não sei, cara. Eu acho que é uma questão de opção, de escolha, né? O treinador é outro agora em relação ao Daniel Paulista do ano passado. Eu sei que ele tentou segurar o Persson e o Madison. Isso, ele concedeu uma entrevista pra gente que vai ao ar daqui uns dias, o Mozart. E foi ele que falou. O Guarani tentou, e a pedido dele, ficar com o Persson e o Madison. O restante ele não falou. Não é? Então, para mim, essas trocas que estão acontecendo são opções estratégicas de quem está decidindo. Bom dia, CH. Fala, Batata de Rio Preto. Você é minha companhia assim, inseparável de todas as manhãs. É bondade sua, cara. Você é muito gente boa. E pelo que eu estou ouvindo, a Ponte Preta está na mesma e projeção ruim para o ano que vem. Um abraço. Eu espero que você esteja errado, mas eu também estou desconfiado. Um grande abraço para você. Bom dia, CH. Eu diria o amigo antes o profeta da Serra do Japi. Colocaria a Ponte como candidata ao título da Série A2. Hoje, com a saída dos principais jogadores, voltou a ser uma seleção brasileira, ou seja, de candidata a campeã, absolutamente nada em questão de dias. É o que tem para hoje, diria o assistente do profeta. Um abraço, Wagner. Eu estou preocupado com a Ponte, cara. A parte financeira é um aspecto primordial para você deixar o clube organizado e a Ponte não está vivendo um bom momento. Eu estou muito preocupado. Eu já considerei a Ponte candidatíssima ao título da Série A2. Hoje eu não afirmo tal situação, infelizmente. Se a escolha da FIFA for pelo jogo Inglaterra e França, me desculpe, eu não escalaria a arbitragem brasileira, de Valmir. Eu assim, os árbitros que estão lá, eles não têm, na minha modesta opinião, escopo, categoria, know-how e gabarito para apitar a final de Copa do Mundo. De qualquer maneira, a escolha não é minha, isso é uma opinião pessoal. Eles são árbitros, no máximo, regulares, ok. Mas para apitar a final de Copa do Mundo, bom, enfim, até sexta-feira de Valmir a gente vai saber o que vai acontecer. Não querem transformar a Ponte em clube empresa, aí fica assim essa briguinha entre alas da Ponte. Sabe que se transformar o clube empresa, dirigentes mais intencionados terão que arcar com o próprio bolso. Não entendi muito bem, Tânia Negrão. O fato é que a Ponte tá sem grana, cara. Como é que toca o negócio aí? E quem tá querendo receber é legítimo. Se é inconveniente o momento de pedir e de exigir o pagamento, isso é uma questão muito discutível. Quem tem que receber, quer receber. Então lá atrás, eu não estou defendendo o Vanderlei Pereira não, hein? Está cobrando na justiça a dívida e a Ponte tem com ele. Ele tentou fazer o parcelamento e infelizmente não foi cumprido. Agora eu não sei qual é a relação que ele tem nesse momento com a atual diretoria. Agora, sei lá, né? A situação não é boa. Edson Lencioni, Chácara Primavera. A nacionalidade do treinador não importa se continuar a lecar jogadores que só jogam na Europa ou convocar, né? Vamos continuar na fila por muitos anos, tem muito pé. Não dá para entender aqui o final, mas eu sou a favor do técnico estrangeiro. E o meu nome seria Carlo Ancelotti, já que o Pepe Guardiola não vai ser, renovou agora, não vai ser possível. O Divalmir manda aqui um PDF para que eu veja. Eu daqui a pouco vou ler com atenção. Divalmir, obrigado pelo seu envio aqui. Hora certa? Pois não. 11h42 agora. Copa do Mundo, hoje à tarde, 4 horas, tem Argentina e Croácia. Jogão de bola, é claro que você acompanha aqui a transmissão da Rádio Bandeirantes, você sabe, na Bandeirantes é muito melhor. Vamos acionar o Catar, vamos sair de Campinas, vamos ao Catar. Lá está o Alexandre Pretzel, repórter, comentarista, que fala agora aqui na Bandeirantes sobre a seleção argentina. Lembrando que a Argentina, sempre que chegou na semifinal, foi a decisão. Então, nas 4 vezes anteriores, conseguiu ir à decisão. Vai pegar uma Croácia dura pela frente, muito respeitada no discurso pelo técnico Scaloni e também pelos jogadores. E sobre Messi, que está carregando a seleção argentina nas costas, o lateral Tagliafico falou que ele é praticamente tudo para a seleção.
Yo creo que siempre fue así. Para nosotros es nuestro capitán, es nuestro líder, es el que nos impulsa, el que nos motiva, el que tiene ese plus. Cuando nosotros entramos al campo de juego sabemos que lo tenemos a él y eso obviamente nos motiva y nos ayuda a saber que siempre podemos un poco más. Entonces, para nosotros encantados de que él sea nuestro capitán y con el apoyo de todos, con el grupo, no solo los jugadores, desde el entorno, desde la selección argentina, de todos tratamos de tirar todos para el mismo lado y seguir cumpliendo sueños, que es lo más lindo, poder hacerlo con él al lado. Aí a palavra do Tagliafico, que falou em linhas gerais que o time faz tudo por ele, que ele é o líder, ele é o capitão, que os jogadores e as pessoas jogam por ele, que ele é a seleção toda, não só dentro de campo, como no entorno todo, que ele realmente é a grande referência para que a Argentina consiga conquistar esse título. Messi em alto nível, em altíssimo nível, 10 gols em Copas do Mundo e hoje lutando para colocar a seleção argentina mais uma vez na decisão. Ele vai para o jogo, o técnico Scaloni evidentemente vai escalar provavelmente um time ou com 4 jogadores no meio ou com 3 atacantes. A dúvida é entre Di Maria, que até agora não fez uma Copa muito boa, abaixo das expectativas, ou o volante Paredes, que joga no Paris, que joga na Juventus e jogava no Paris Saint-Germain com o próprio Di Maria. Legal. 4 da tarde hoje tem Argentina e Croácia, Mundial do Catar, aqui na Bandeirantes. Você sabe, é muito melhor. Agora vamos acionar João Paulo Capelanes, que fala da Croácia, adversária da Argentina. Bom dia especial para quem está no Brasil. Muita atenção com a seleção do técnico Zlatko Dalic, que chegou a citar inúmeras vezes na entrevista coletiva de ontem, que a Rádio Bandeirantes acompanhou, Lionel Messi e também o cansaço físico. Messi não terá uma marcação individual, segundo o próprio treinador, e sobre o cansaço, desgaste físico. O Dalic fez questão de citar pelo menos em 3 respostas essa situação. Até porque, nas oitavas de final, a Croácia também jogou prorrogação e pênaltis, e nas quartas de final, todo mundo sabe, contra o Brasil. Infelizmente ficamos pelo caminho e a Croácia, que só conquistou uma única vitória neste Mundial. Venceu na fase de grupos da seleção canadense de virada, mas empatou com Marrocos, Bélgica, nas oitavas com o Japão e nas quartas com a seleção brasileira. Então, pensando nesse desgaste físico, a imprensa croata aposta que o Pasalic, que foi titular contra a gente na última sexta-feira, ele vai sair do time para a entrada do Vlasic. Então, o provável time da Croácia pro pega das 4 horas da tarde, horário de Brasília, contra a Argentina, tem Livakovic, goleiro da Copa até aqui, Juranovic, Lovren, Guardiol e Sosa. Meio campo de Brozovic, Modric e Kovacic. Na frente, a dúvida, ou Vlasic ou Pasalic. Acho que vai o Vlasic, Kramaric e Perisic. Lembrando, a Croácia não tem nenhum jogador suspenso, ou por cartão, ou até mesmo atletas lesionados neste Mundial. Legal. Tá aí o boletim, mini boletim, né? Do Capelanes e do Pretzel falando do jogo de hoje à tarde. Argentina e Croácia, aqui na Bandeirantes. 11h46 agora. É hora do Público da Band. Deixa eu acionar aqui o Carlos Batista, que tem um convidado, o Rafael, né? Rafael Grazioli, que é fisiologista do Guarani. Bem, vamos nessa com informações do Guarani, que está na pré-temporada e contando com a participação de Yuri Tanque. O artilheiro tem proposta da Coreia do Sul e também de um time da Série A do Brasileiro, mas pertence ao Guarani, tem contrato até o final do Campeonato Paulista. E caso a negociação não evolua, ele terá que disputar o Campeonato Paulista da Série 1 pela equipe campineira. O Bugre anunciou ontem nas suas redes sociais, como já vem fazendo há algum tempo. Ele contrata, jogador faz exame médico, assina o contrato e depois o anúncio é através das redes sociais. O procedimento desta temporada está sendo exatamente o mesmo e ontem saíram os 2 primeiros nomes. Goleiro Tony, 30 anos, estava no Vila Nova, contrato de 2 anos. Volante Lima, 23 anos, e São Paulo, Chapecoense e Inter de Limeira foram os 2 primeiros nomes anunciados.
Vários outros jogadores também devem ser anunciados esta semana. A expectativa é do zagueiro Lucão, que estava no CSA, Alan Santos, capitão do Vitória no acesso à Série B 2022, lateral direito Lucas Marques do CSA, Giovani, e também faz parte desse pacotão do CSA, meias Gabriel. Esse é e mais um atleta do CSA, Bruninho. Guarani traz o jogador por empréstimo junto ao Atlético Mineiro. Atacantes, Bruno Michel, jogou temporada pelo Botafogo. Derek, ex-chapecoense, contrato de 3 anos com o Guarani. Lucas Barcelos, também desse pacote do CSA. 2 nomes surgiram ontem e até destacamos aqui na programação esportiva da Rádio Bandeirantes sobre 2 jogadores que podem chegar, são jogadores que estão na pauta do Guarani. Casos, por exemplo, de um zagueiro e um atacante. Guarani que contratou 24 jogadores e ainda faltando 2 jogadores para acertar. Então, o superintendente Rodrigo Pastana indicou esses 2 jogadores ao Conselho de Administração. O zagueiro Luciano Castan, irmão do ex-bugrino Leandro Castan, foi indicado pelo dirigente. Tem também a questão aqui de um outro nome, o Iago Henrique. Iago Henrique, ex-CRB, jogador, passou também pela Ponte Preta em 2021 e trabalhou com o Mozart no CSA em 2020, quando viveu o seu melhor momento, o melhor momento da carreira. Iago também jogou no Atlético Mineiro, Sport e Juventude. E os atletas do Guarani estão em pré-temporada. E quem falou à imprensa foi o fisiologista Rafael Grazioli. Vamos ouvi-lo. Então, desde o dia da nossa apresentação, que foi na segunda-feira, o objetivo principal dos primeiros 2, 3 dias foi o mapeamento dos componentes físicos dos atletas, sobretudo em 3 pontos, né? Aptidão cardiorrespiratória, composição corporal e aptidão neuromuscular. Então, desde a segunda-feira, nós executamos uma série de testes, né, utilizando a Universidade de São Paulo e a Universidade de Campinas, com o objetivo de identificar potenciais assimetrias